Glória a Deus, meus queridos. Paz, meus irmãos. Amém? Como é bom estar aqui na casa dos pais, né? E quando eu estava ali, inclusive, nesse momento agora, orando junto no louvor, nós sempre começamos aqui o nosso ano na cena, né? Porque as nossas primícias lá da Nação Forte começam só amanhã. Em Brusque é de 3 a 9, né? Então a gente no dia 1 e 2 sempre corre para cá. E é importante demais nós começarmos um ano na casa da nossa paternidade, né, espiritual, dos nossos pais espirituais. Eu venho aqui mais para receber do que para poder dar alguma coisa, irmãos, tanto quanto vocês. E é muito, se eu fosse citar o nome de todo mundo que eu estou vendo aqui, não só o pastor Ivan, né, o pastor Fábio Ferro, que eu vi ali, a minha mãe está no culto também, né, até a dona Val, glória a Deus, aleluia. Até a dona Val, pastor Alexandre, né? Glória a Deus, um amigo querido do coração, vai estar ministrando amanhã, né? Eu sou só o João Batista, aquele que vem preparar o caminho, virar um muito maior do que eu não sou digno de amarrar a sandália, amém? E tem uma galerinha de Brusque aí também, né? Nossos queridos filhos lá da casa, o Emerson e Abel, que daqui a uns 16 dias estão embarcando para a África, são as nossas primícias missionais da Nação Forte. Eu digo missionários preparados, missionários que a gente preparou ao longo de um bom tempo para ir servir lá em Arusha, na Tanzânia, né? Então quase lá, chegando. Glórias a Deus. Se puder tirar um pouquinho o retorno só aqui, irmãos. Eu sou tranquilão, tá? Não vou incomodar vocês não, só tirar um pouquinho mesmo. Queridos, eu estou, antes de entrar num texto que eu entendi ser um encargo para 2023, é um encargo apostólico, eu já vou explicar o que é isso na minha vida. São algumas questões cíclicas que acontecem comigo, geralmente é assim, de ano para ano. Deus me dá uma palavra que ela acaba se tornando um encargo para uma estação, e foi assim no ano de 2022, eu perdi as contas de quantas vezes eu preguei sobre a crise de Pedro. Deus me deu um encargo para falar sobre crises no Brasil, fora do país. Foi assim, irmãos, eu perdi a conta, inclusive lá em Israel, lá no primado de Pedro. O Stêner lembra bem, né, Stêner? Lá no primado de Pedro foi algo sobrenatural. E há uns 10 dias atrás ele colocou no meu coração uma palavra que mexeu com a minha estrutura. E eu entendi que eu precisava começar o ano já compartilhando ela. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. E depois eu falo rapidinho do que eu estou lançando aqui, porque eu não quero nem perder muito tempo com isso. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler na RC, se tiver aí, se não tiver, qualquer uma, está tudo certo. Tenho, porém, contra ti que deixaste ou abandonaste o primeiro amor. Amém. Só até aqui. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Este é o meu encargo para 2023. E antes de falar um pouquinho dele, dessa palavra, desse resgate que o Senhor está fazendo, não só nós como igreja, começar a experimentar nesse ano, porque entenda uma coisa, todo crescimento, e há uma palavra de crescimento que está assim, redundante, cada lugar que nós pisamos os pés, Deus tem sinalizado que é um tempo de crescimento para a sua igreja. Agora, na mesma proporção que um prédio cresce para cima, o fundamento tem que ser proporcional. Na mesma proporção que a árvore se torna frondosa, suas raízes têm que ser tão profundas quanto. Então, dias de voltar para o secreto é uma questão de vida ou morte nesses dias, de voltar para esse lugar de lágrimas, desse lugar de rendição. É o nosso fôlego, é o que nós precisamos. Amanhã, né, inicia as primícias lá da Nação Forte, e nós estamos lançando um livro. Então nem lancei ainda, aqui vai ser como é que eu chamo? Pré-lançamento, sei lá. Que é o meu 25º livro. E esse livro é um livro totalmente diferente das últimas. Aliás, eu não me lembro de ter feito nada igual. Meu Doce Jesus. Eu escrevi em 5 dias, aquelas coisas meio loucas que vocês me conhecem, né?
o irmão mais velho aí da casa, naquela época que eu já fazia essa aspiração, né, de escrever um livro assim. E nesses 5 dias eu me debrucei sobre o sacrifício calvário, os pregos, o flagelo, com dados técnicos, até médicos. E inclusive ele tem umas coisas bem interessantes. Quem prefaciou foram as minhas filhas, porque só quem conhece quem é você com Jesus, irmãos, e conhece a sua melhor versão e a sua pior versão, é a sua casa, é a sua família. Eles que te conhecem, né? Às vezes me conhecem aqui de vir, de ir, de sim, mas eles que conhecem. Então a Sara, a Letícia, a Catarina, arranquei 2, 3 palavras dela ali, mas deu certo. A minha esposa, foram elas que prefaciaram esse livro. E é um livro é o primeiro livro de uma esfera evangelística dos 5 ministérios que nós lançamos, porque a ideia é chegar até o final, e no final tem uma oração para a pessoa aceitar Jesus, irmãos. Então é Jesus na veia. E como nas suas 7ª últimas palavras na cruz ele exala doçura o tempo todo, como uma crucificação você sente o aroma doce de Jesus sendo exalado. Então é um livro muito para você presentear familiares. Eu já profetizei muito em cima dele, de almas e almas sendo realmente ganhas para o Senhor através desse material, porque o propósito dele foi esse. Então isso aqui é dos nossos pais aqui espirituais, né? A primícia sempre, né, pastor? Deus abençoe. Primícia. E vai ter outros materiais lá, irmãos, lá na lojinha ID, como é o nome? ID 193, top esse nome. Está lá os materiais, os livros da apóstola Carol e tal. E claro, esse aqui que é só esse aqui que eu vou falar e vou dar de presente também. Esse aqui já é esquisito falar o maior livro da minha vida, mas vamos dizer assim, deixa eu escolher outra palavra aqui. Já é o livro de maior envergadura do nosso ministério até hoje, nesses tantos anos. A gente não cansa de produzir esse manual de finanças, irmãos, porque uma das palavras proféticas para 2023 é uma liberação de recursos celestiais sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Mas é para quem está afinado com o Espírito, que cumpre princípios, amém? Cumpre os princípios, eles te favorecerão. Quebre princípios, eles vão quebrar você no meio, não tem jeito. Agora, como eu vou aplicar princípios se às vezes eu nem sei como funciona a operacionalização deles espiritual? Votos, memoriais, corbãs, dízimos, área administrativa também. Então vai virar chave na sua vida, não tem jeito, se você pegar e estudar. Então esse vai estar lá também. E esse é o presente do pastor Ivan. Pastor Ivan, tanto tempo que eu não via nosso amigo aqui. Alcança lá para ele, pastor Fábio. Honrar a vida do pastorzão. Deus abençoe, tá? E quem não ganhou, aí vai comprar lá. Quem não... Esse é o 25º, pastor. A partir de agora eu quero lançar uma a cada 3 meses, né? Se Jesus der graça, vamos avançar. A gente é metido, né? Onde vai? Quantos aqui não tem nenhum livro nosso? Nenhum. Você nunca leu nenhum livro nosso aqui? Fica com a mão levantada. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Agora você está perdoado e liberado pelo Senhor Jesus Cristo para poder lá. Vamos lá, gente. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Essa palavra veio como um encargo para mim em 2023. E o Senhor falou, agora nesses dias que antecederam Natal e virada, o Senhor falou, vai buscar a tua Bíblia antiga, e é essa aqui. A minha Bíblia que eu uso talvez 20 anos, por aí, toda despedaçada, é uma riscaceira só, para se entender aqui eu vou te dizer. Mas foi uma Bíblia onde muitos sermões foram escritos com lágrimas, a lápis, muita revelação do céu. E o Senhor falou, você vai carregá-la o ano inteiro onde você for.
volte a chorar com mais intensidade em cima dela, volte a um lugar de uma profundidade, quem sabe até como você nunca antes alcançou. E eu senti que era um encargo, não só para a minha vida, para a igreja onde eu sou pastor, ou as nossas igrejas filhas, mas que era um encargo de liberação para esse ano. Porque nós como igreja, irmãos, nós aprendemos a fazer, entende? Liturgicamente nós acabamos sendo bons, sabemos montar um bom culto, sabemos planejar a ação ministerial para um setor, de uma maneira, de uma estação, enfim, sabemos operacionalizar muitas coisas do ministério. Isso é bom, porque a experiência e os anos vão trazendo isso, e a gente cresce e conhece um pouco mais a Bíblia e vai estudando, e as responsabilidades vão aumentando e aumentando e aumentando, e isso é bom. A influência geográfica ministerial, ela se amplia, a tua voz chega em lugares onde você nunca pensou onde poderia chegar. Sim, mas não tem jeito, se nós fugirmos de um Mateus 6,6, esse lugar secreto de oração, nós castraremos boa parte do potencial daquilo que Deus quer liberar em nós e consequentemente através de nós. São dias de você voltar às lágrimas com mais força. Nós, todos, voltar às lágrimas com mais força. A mensagem que eu tenho hoje é muito simples. É uma Bíblia, um tapete, um lugar para chorar e começar a se rasgar na presença dEle, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida será construído de joelhos dentro de um quarto. Nunca foi um comissionamento e um chamado tão grande para um ambiente secreto como nós, porque nós vivemos numa geração que é muito acelerada, é a geração Wi-Fi, né? A geração fast food. A gente não tem paciência nem para esperar um café 30 segundos, né? No micro-ondas, a gente já fica na frente assim, né? E é um desespero. A gente desaprendeu a questão dos processos, porque a gente quer tudo muito rápido, tudo para ontem, e o nosso Deus é um Deus processual. Trabalha em processos, sempre trabalhou em processos, e o que potencializa os processos é esse lugar de intimidade, é esse lugar de busca, é esse lugar de secreto. E um dos maiores estudos de caso de alguém que alcançou o secreto e algo extraordinário em Deus, e que perdeu, e Deus mostra aonde chegaram, Deus mostra a influência que tiveram, Deus mostra aonde pecaram, Deus mostra o curédio, porque o remédio remedia, o curédio vem para curar de uma vez. Tudo isso aconteceu com Éfeso. E eu quero estudar Éfeso com vocês, ou apresentar esse estudo de caso que nos ajude nessa noite a encontrar um lugar nele, irmãos, diferente, amém? Diferente. Quando existe aqui a primeira carta, a carta a Éfeso, eu não vou ler todo o contexto dela, mas é uma carta que o Senhor Jesus começa elogiando o trabalho, elogiando que eles puderam sofrer os maus, colocaram à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram mentirosos. Era uma igreja que efetivamente trabalhava muito bem, mas em um momento foi falado: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Agora, o que era Éfeso? Então deixa eu apresentar aqui a envergadura de Éfeso daquela época. Para você entender o peso de uma afirmativa como essa, você precisa entender o que era Éfeso e o que ela representava naquele tempo. Veja só, a cidade de Éfeso, naquela época, quantos mil habitantes tem em Brusque aqui hoje? Alguém sabe? Joinville, perdão. 627. Porra, tá louco, preciso. 627 mil habitantes tem essa cidade. Sabe quantos mil habitantes já tinham Éfeso naquela época? 500 mil de pessoas. Era uma metrópole, irmãos. Estou falando de centenas e centenas e centenas de anos atrás. Já existia uma metrópole, uma cidade pujante com 500 mil de pessoas atuando naquele lugar.
Para você entender, eu não sei se tem aqui alguns mestres meio nerds que estudavam. Aliás, essa Bíblia antiga, o que mais tinha era mapa bíblico no final. Não sei quantos são uns aí que gostavam. Você gosta, pastor Alexandre? Estudar mapas bíblicos. Eu ficava com o escalímetro transformando centímetro para quilômetro, ficava brincando, com aquelas coisas todas. Era a minha paixão. E eu ficava às vezes olhando para o mapa bíblico daquela época. E existiam 3 grandes portos na antiguidade, 3, e que faziam uma rota em C invertido. Era o porto de Alexandria no Egito, subia Antioquia na Síria e terminava em Éfeso. Todo navio mercante fazia essa rota, para cima ou para baixo, passando por Éfeso, Antioquia na Síria, Alexandria no Egito ou vice-versa. Então todo o dinheiro mundial da época passava por esses 3 portos. Então a cidade era grande, a cidade era populosa e a cidade era rica, porque qualquer navio mercante da época passava nesse sem invertido, de lá ou para cá, subindo ou descendo, e o comércio e dinheiro e especiarias e tudo passava por Éfeso. Então Éfeso era uma metrópole comercial. Se você perceber, Éfeso, ela era uma metrópole em muitas áreas, não era só financeiramente falando, mas era provavelmente, se não uma das maiores potências econômicas mundiais da época. Era Éfeso. Era essa cidade aí que Jesus está falando: olha, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E não era só na questão econômica que eles eram muito fortes, imagina, né? Esses navios chegando e compra e vende o tempo todo, 500 mil de pessoas morando e trabalhando ali. Você vai perceber que a parte artística de Éfeso era algo assim monumental. Eu já morei aqui na cidade, e eu não sei se existe ainda, tem ali o Teatro Juarez Machado, tem ainda? Alguém sabe a capacidade desse teatro? 500 pessoas, é o maior da cidade? No teatro, na casa de teatro. Quantas pessoas? 1000? Umas 6, 7 mil pessoas. É grande? Muito. Sabe naquela época quantas pessoas davam no teatro de Éfeso? Sentados, 25 mil pessoas. Não tinha som, não tinha microfone, tinha só um projeto que reverberava a voz naquela colina, que era algo monstruoso. E existem ruínas até hoje lá na Turquia em relação a Éfeso. O que trazia profissionais, artistas do mundo inteiro para estar em Éfeso, se apresentando ou vendo grandes peças teatrais do mundo. Os gregos e tantos outros passavam por ali. Então Éfeso era um polo comercial fortíssimo, era um polo cultural fortíssimo, e era um polo dos nerds também da época, brincando aqui falando, porque existia lá em Éfeso a biblioteca de Celsus, que existia só nessa biblioteca principal, 12 mil rolos de papiro. Sabe o que é isso? Uma biblioteca com 12 mil rolos de papiro. Eu estou falando de muito tempo atrás, gente. Nós estamos hoje em 2023. Ou seja, todas as mentes mais pensantes do mundo se dirigiam para Éfeso, porque existiam manuscritos que não tinham em outro lugar do mundo a não ser nessa cidade. Então era gente vindo comercializar, eram artistas do mundo inteiro vindo, eram as mentes mais brilhantes e pensantes do mundo vindo para Éfeso para consumir o que a biblioteca de Celsus tinha. E o circuito maior não era nenhum dessas áreas. Quem não fugiu lá do ensino fundamental? Você lembra dessa época? Faz tempo, né? Alguns aí. Você lembra que você estudou lá em História as 7 maravilhas do mundo antigo? Se eu perguntar agora quais são as 7, é para acabar, né? Lembra os jardins suspensos da Babilônia, as pirâmides do Egito, e uma estava em Éfeso.
o grande templo à deusa Diana, ou Artemis, que está no livro de Atos, descrita várias vezes. O templo à deusa Diana era algo monstruoso, era 128,5 metros de comprimento, tinha 68,75 de largura, 127 colunas grandes ao redor, com 18 metros de altura cada uma. Existia no centro uma imagem de ouro e de pedras preciosas que os adoradores de Diana diziam que desceu de Júpiter, eram os adoradores dela. Então todo navio, quando vinha chegando no porto de Éfeso, o templo de Diana via-se de longe, porque os sacrifícios eram 24 horas, eram contínuos, e peregrinos espirituais, adoradores de Diana, vinham de longe adorar no grande templo da deusa Diana. Era algo assim, fora do normal. E fora que a cidade, ela tinha vários outros templos ao deus Dionísio, deus do vinho, templo a deus Cibele, muito ligado a questões de promiscuidades, era muito templo. Feiticeiros, bruxos, uma das primeiras escolas de magos que existiu no mundo estava em Éfeso. Bruxos do mundo inteiro iam para ali também. Você tem noção do que era Éfeso, irmão? É uma coisa muito doida aquela cidade. Era um polo comercial, era um polo cultural, era um polo de mentes brilhantes que iam para lá, era um polo do inferno também, com demônio para tudo quanto é lado, templo pagão para tudo quanto é lado, bruxo para tudo quanto é lado. Era incrível essa questão, como essa cidade borbulhava. E como pregar o evangelho em um lugar como esse? Como é que se prega Jesus num ambiente como esse? Difícil. Esse ano a gente passou por alguns países, tanto no continente africano, o professor foi lá também, quanto em países mais desenvolvidos, na Europa, na América, e você já vê só ainda hoje essa grande diferença, em países como a Suíça, Luxemburgo e tantos outros, que as pessoas têm uma condição financeira muito grande, esse espaço de entrada do evangelho é muito difícil, porque eles creem que tem tudo e não precisam desse Jesus que nós estamos apresentando. Então a nossa oração é misericórdia de Deus o tempo inteiro, e pedindo sempre sinais, maravilhas, para que se abram portas de revelação, para que o evangelho entre. É a forma geralmente como Deus usa, revelação e enfim, manifestações espirituais. E pela misericórdia de Deus é como Deus opera. Então, como pregar o evangelho? Mas Deus sempre levanta a pessoa certa, para o lugar certo, para o momento certo, e vai um doido chamado Paulo, mais outro casal de doidos junto, Áquila e Priscila, e esses kamikaze de Jesus, eles vão para Éfeso. Então é com nós mesmo o negócio. E eles começam a pregar o evangelho. Se está lá em Atos 18, Atos 19, eles começam a pregar o evangelho, e pessoas começam realmente a receber Jesus, e aquele lugar improvável, um lugar de manifestação demoníaca, em cada árvore era um altar, era um bruxo, era alguma coisa, ou gente completamente ateu e avesso a tudo, um polo do paganismo, ou gente onde o seu Deus era Mamon, era o dinheiro, porque eram as cidades mais ricas do mundo. É nesse lugar que Deus levanta os seus guerreiros, que Deus levanta os seus valentes, e estão ali essa turma pregando o evangelho, e as pessoas começam a receber, e o evangelho começa a crescer em Éfeso, e começa a crescer, mas começa a crescer com força, irmãos, com força. E é tanta gente que começa a vir agora para Jesus através do que Paulo começa a pregar, Áquila e Priscila, que tempo depois Paulo tem que enviar o seu pupilo na fé, o seu menino Timóteo, o seu filho amado, como ele fala. E Timóteo vai ser uma espécie de bispo, ele vai exercer um bispado na época, pastor de pastores, de congregações, porque das 7 cartas do Apocalipse, pelo menos 2 foram congregações que saíram de Éfeso. Uma loucura.
O Evangelho, os primeiros 64 anos de Éfeso não teve para ninguém, irmãos. Há vários historiadores, Eusébio e tantos outros, que dizem: olha, os templos começaram a fechar as portas. Muito templo pagão fechou as portas daquela época, porque o número de crentes na cidade começou a crescer vertiginosamente. Isso é avivamento. Só não fechou o da Diana, não deu, essa não deu ali, mas diminuiu bastante os seus adeptos, com certeza, e muito. Mas o Evangelho crescendo e abrindo congregação, envia gente para Esmirna, e isso aqui, e milagre, muita coisa acontecendo. Tem que mandar um cara para ocupar uma função de bispado, porque era muita igreja, muito pastor, tem que organizar o negócio. Inclusive, diz que os últimos anos do apóstolo João, o apóstolo amado, depois do exílio de Patmos, foi em Éfeso, passou ali os seus últimos dias. Então, uma igreja que aprendeu a fazer, fez muito bem, fez um trabalho difícil, porque só quem já foi missionalmente para algum território hostil sabe o que eu estou falando nessa noite. Que você foi para alguma envergadura, para algum lugar, uma geografia muito hostil, de difícil liberação do Evangelho. Você sabe o que é isso? Pregar e ninguém dá ouvido, uma alma conquistada, é aquela alegria total, porque corações duros que não se rendem. Só quem já foi para um ambiente desse sabe o que é pregar o Evangelho num lugar completamente hostil. Mas não só eles pregaram, como o Evangelho cresceu de uma forma absurda. Agora passa-se os anos, quando Jesus vai chamar essa igreja para conversar, para ter um tete a tete. A conversa em Apocalipse 2 isso é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Agora a gente precisa ler a mensagem inteira, dado essas devidas informações. Se puder colocar em Apocalipse 2, versículo 1. Então, quando o Senhor vai escrever agora para essa igreja, capítulo 2, versículo 1, você tem em mente o que era Éfeso, e você tem em mente agora o que ela se tornou, o que ela alcançou, e o que ela deixou também, o lugar que ela deixou no coração de Deus. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Toda essa metáfora utilizada aqui, essa figura de linguagem, está correlacionada no capítulo 1, que nós não vamos ler lá para ganhar tempo, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro, versículo 2, e aqui começa a elogiar o bom trabalho que Éfeso realizou, porque, gente, eles fizeram muitas coisas boas, fizeram. Olha, eu sei as tuas obras, feitos, romper vidas, templos pagãos que se fecharam, ateus que se converteram, milagres nas ruas de Éfeso, como inúmeros historiadores narraram. E o teu trabalho, obras, e o trabalho árduo, foi uma igreja que não teve milindres, trabalhou dia e noite, incansavelmente pelo amado Jesus. E a paciência, importante, porque eles entenderam que são essa geração imediatista que nós somos mesmo. Tem uma coisa que eles aprenderam a ter paciência, esse gomo do fruto do Espírito de Gálatas 5:22, que é tão importante. Eles aprenderam a ter paciência, entenderam que tem coisas que são processuais, que eles não puderam sofrer os maus, gente, e colocaram à prova, inclusive, aqueles que se diziam ser e não eram. Ou seja, foi uma igreja que conseguiu se blindar de hereges, de apóstatas. Quando batia um cara ou alguém com um ensino estranho, eles botavam à prova, eles pegavam, vamos ver, eles davam uma de bereanos, né? Vamos ver se esse negócio aqui está na Bíblia mesmo, está na palavra, não está, não é bem assim. Colocavam em xeque e à prova a ministração e a pregação de cada um deles. Olha que igreja linda, linda. Aliás, o que nós mais somos atacados hoje é essa questão. As Bíblias é velha mesmo, está caindo as páginas. 20 anos, né, coitada?
que mais nós somos atacados como igreja hoje é por ventos de doutrina, de tudo quanto é canto, você possa imaginar, você sabe disso, os pastores aqui. E eles foram uns que colocaram a prova um por um. Os bereanos aqui ficaram no chinelo para eles. E eles, não, posso só voltar lá, por gentileza. Ah não, nós estamos no mesmo? Não, 2. Puseste as provas desse apóstolo e não são. E eles conseguiram comprovar mentira aonde se dizia que era verdade. Eles, tem que ser, viu? Não é fácil não, tá? Exercer a verdade e comprovar uma mentira em meio à verdade. É necessário muito entendimento bíblico, é necessário sintonia com os céus, é necessário discernimento de espírito para isso, é necessário muita coisa, porque tem muito lobo com capinha de ovelha, né? E só muita misericórdia de Deus e discernimento para discernir uma coisa ou outra, achar quem é mentiroso. Meu Deus, irmãos, mas Éfeso desenvolveu essa habilidade, que não é para qualquer um, gente. Uma habilidade de discernimento tão acentuada não é para qualquer um. Uma igreja que consegue isso, consegue se blindar contra tudo aquilo que vem de fora para perverter o que está crescendo genuinamente dentro. E aí no 3, aprenderam a sofrer paciência 2 vezes. Está pensando o quê? Paciência de jovem, é fichinha aqui. Sofrestes, tende paciência. Olha só, trabalhou pelo meu nome e não se cansou. Ou seja, trabalho árduo numa geração hoje onde a palavra servir, ela parece que, né, está cada vez mais difícil de encontrar servos realmente da orelha furada, que se dispõem a trabalhar pelo Senhor incansavelmente, que não estão atrás de rótulos, tapinha nas costas, um elogio, mas amam ao Senhor e fazem para Ele, não é para homens. Então trabalham incansavelmente, com ou sem reconhecimento, com ou sem tapinha nas costas. Esses caras, meu Deus, gente, trabalharam muito e não se cansaram, continuamente exerceram seu chamado. Agora, depois de uma gama de elogios tão grande, depois de uma tratativa tão grande de se estabelecer, entra o versículo 4 e a condenação, que parece sutil ao mesmo tempo, mas é pesada, porque mostra o porquê que Éfeso se tornou ruínas. Quando eu falo ruínas, é ruínas. Alguém sabe onde é que está hoje Éfeso? Qual o país? Turquia. As 7 cartas do Apocalipse, as 7 cidades estão dentro do território turco, ok? Alguém sabe qual é a maioria religiosa, a religião predominante na Turquia hoje? O islamismo. Alguém sabe a porcentagem? 98, quase 99% da Turquia é islâmica. Dos caras que viraram Éfeso de cabeça para baixo. Os cristãos dizem que é menos de 1%. Eles pegam 1% e colocam uma miscelânea assim de gente. Não é bem cristãos que tem Éfeso. Você entende agora? Por que se fez muito e se perdeu? Porque aqui está o segredo para a coisa. Eles passaram a funcionar muito bem, mas perderam a fluidez com o tempo. E eu posso funcionar, mas não fluir, irmãos. Eu posso continuar funcionando. Para nós que somos pregadores estão aí, sabem disso. Esse ano que passou agora foram 8 a 14 ministrações por semana. O ano inteiro. Você imagina? Isso toda semana. Em geografias diferentes, em empresa, em igreja, em pequeno grupo, em grupo grande. A gente pode, né, pastor Alexandre, acabar se acostumando com esse lugar. E é perigoso tornar comum aquilo que é santo. Eu sei pregar, eu tenho um monte de esboço, então eu vou falar aquilo que, eu sei.
Aí não preciso mais de lágrimas, de pedir a direção do Espírito Santo. Eu passo a funcionar muito bem. E olha, Deus acaba honrando, não eu, mas a palavra que sai da boca dos pregadores. A gente se inclui tudo junto, porque a palavra dele não é nossa. E mesmo pregando às vezes fora do contexto, fora da direção, acaba alcançando um ou outro. Por quê? Porque ele é Deus, ele usa quem ele quer. Mas eu passo a funcionar, mas não vou fluindo mais. E quando eu não fluo mais, eu vou perdendo todo o legado que está sendo construído. E quando eu perco essa proporção de legado, a herança também se compromete, porque a herança está ligada diretamente ao exercício e o legado que é estabelecido. Então eu passo a funcionar. Eu sei funcionar, eu sei fazer, eu sei pegar na mão. Mas chega um tempo então que ele bate na porta e vai dizer: olha filho, você trabalha bem, você trabalha aí, acorda cedo, dorme tarde, vai para o culto, vai para o escritório, você faz isso, você vai para a sua empresa, você volta, você trabalha, você tem uma função ministerial, e glória a Deus por isso, mas não está fluindo mais, porque abandonou o primeiro amor. E quando eu abandono o primeiro amor, eu vou enfraquecendo na intimidade, claro. E o fruto da revelação é a intimidade. O que perverteu a igreja de Éfeso? Alguns falsos ministros que entraram depois. Eu perco a intimidade, eu perco a revelação. Eu perco a revelação, eu perco o discernimento. Eu perco o discernimento, eu já começo a confundir o que é verdadeiro, o que é mentira, o que é mentira, o que é verdade. O que chega não dá mais para saber direito, então entra aí, vamos lá, cola junto, estamos juntos. Essa história a gente já viu várias vezes. E começa-se a perder esse poder lindo de discernimento, esse poder lindo de construção, porque eu aprendi a fluir, a funcionar, mas não estou mais fluindo. Há uns 10 dias que eu tenho aplicado o meu coração, pegado a minha Bíblia antiga, e aí eu vejo algumas revelações escritas, as páginas meio caindo aos pedaços, e eu vou ter que dar um jeito, que eu vou usar o ano inteiro. E olhando assim, eu não tenho levado nem mais aplicativo, nada, eu tenho levado só ela. E voltei a chorar com muito mais intensidade. Não que a gente não ora, a gente não chora. Eu sei que nós oramos, nós choramos, nós buscamos a Deus. Eu estou falando a voltar a uma intensidade, a um lugar que quem sabe você já teve e não está mais. Há um lugar nos pés deles. Eu me lembro um dia que eu, numa casa outra que a gente estava, eu estava no meu lugar de oração, e aí eu olhei no relógio, eu tenho um atendimento agora, eu preciso sair, eu precisei correr. Aí eu fechei a porta do meu lugar, e eu dei 3 passos. Quando eu dei o terceiro, o Espírito Santo falou assim: fica mais um pouco. Eu ouvi audivelmente. Eu parei, eu voltei, fechei a porta e fiquei mais uns 30 minutos ali. Não falei nenhuma palavra, só em lágrimas. Mas quando eu levantei, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer, porque a presença é a maior fonte de revelação que você pode ter para a sua vida. Uma fonte de revelação, não precisa falar muito. Então nós temos que, como igreja, começar a reaprender a achar esse lugar. Eu me coloco como primeiro, tá? Não escapo não, sou o primeiro aqui, o mais miserável. Ao longo desse ano eu estava pregando no Acre, junto com um amigo, era no Rio Branco, e esse amigo estava pregando sobre incensários vivos. Quando eu vi ele pregando sobre aquilo, eu falei: uau, de repente parece que eu fui transportado do culto, eu saí daquele lugar, foi uma coisa muito doida. E o Senhor falou assim, entenda, foi uma experiência pessoal, ok? Nós não transformamos experiência pessoal em doutrina, então eu estou falando algo pessoal, ok? O Senhor falou assim: dentro da sua casa tem um lugar para tudo, mas não tem um lugar para mim. Faça um lugar só para mim. Eu falei: mas uai, a gente ora no quarto, num cantinho ali do quarto que a gente tem ali. Mas ele falou: não, eu quero um lugar para mim. E aí eu fui lá para casa, comecei a ver, onde? Falei: aqui. Arranquei meu estoque de materiais, né, os nossos armários, arranquei,
e arranquei e comecei a montar um lugar. Mas antes de montar, eu já botei um tapete e comecei a orar. E eu falei para as meninas: olha, aqui é o lugar secreto, não só meu. E eu peguei e plotei e escrevi lá: lugar do incenso, Apocalipse 5:8, porque é a oração dos santos que sobem como um incenso suave perante Ele. E aí eu botei um tapete. Aí eu fui aqui, a cadeira tua está lá, Fábio. Tua cadeira está lá. Um presente do Fábio lá, que foi lá para o lugar secreto. Botei um véu branco. Eu falei: aqui é a entrada. Eu me lembro que um dia a Carol não tinha entrado ali ainda. Eu já estava orando alguns dias ali. Ela assim: eu vou lá nesse teu lugar aí, que eu não fui ainda. Ela entrou lá e ela falou: meu Deus, cara, deu a presença, Jesus está aqui nesse negócio. Ela falou: começar a orar aqui todo dia. Eu falei: mas isso é para a presença inunde a casa. E eu me lembro que logo depois eu estava deitado naquele lugar e orando, e eu fiz aquela pergunta bobinha que filho faz para papai, assim: pai, mas por que esse lugar específico? Por quê? Porque eu posso orar no meu quarto, não tem problema, eu posso orar no escritório, eu posso orar na igreja, mas por que o Senhor pediu esse lugar? Ele falou comigo: é para guardar o teu coração. O secreto sempre vai guardar o coração do homem contra as astutas ciladas do diabo, e para ele não enrijecer e só funcionar e não fluir e depender mais de mim. Daí eu comecei a chorar, falei: amém, Senhor. E foi tão interessante que eu preguei isso na igreja do lugar secreto, e os irmãos começaram a achar canto na casa. Lá em Brusque só dá lugar secreto agora. Os irmãos começaram a catar no canto da casa algum lugar para montar o seu secretinho lá. Falou: esse é a minha tenda do... Nada místico, não tem nada de místico, mas o lugar preparado só para Ele, o encontro só com Ele. E ali, dia após dia, desde o ano passado que nós montamos esse lugar, tem sido dias de lágrimas, dias de receber instrução, dias de corrigir algumas rotas, dia de sondar motivações. E você vai percebendo que algumas motivações precisam de aparar arestas. Você vai vendo que algumas agendas e geografias você fez pela sua mão e não pela mão do Espírito, e você vai corrigindo as coisas, vai corrigindo, porque dá tempo de corrigir. Éfeso não ouviu o curédio de Deus para a sua situação, porque Deus, quando aponta para Éfeso assim: olha, eu tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. Mas não ficou só aí, Deus deu a solução logo em seguida para eles. Sabe aquela coisa, 3 passinhos para sair do buraco? Deus deu para Éfeso. Está no versículo 5, por gentileza, se puder colocar lá para mim, Éfeso 2, Apocalipse 2. Três passos o Senhor dá para que Éfeso saia desse buraco. A primeira é: lembra-te. Lembra-te é lembra-te. Lembra-te é um lugar de introspecção profunda. Isso é o lembra-te. Primícias é o lugar ideal para isso. Porque são dias de busca, de oração, de jejum. Pode colocar as suas demandas pessoais para Deus, faz isso, pode fazer, não tem problema. Deus me dá uma casa esse ano, não tem problema. Mas se eu poderia dar como um amigo aqui, como irmão, né? Mais pontual para você nesse tempo, faça uma introspecção. É aquela oração que tem que ser muito macho para fazer, que Davi fez: Senhor, sonda-me, esquadrinha-me e vê se não há em mim nenhum caminho mau. Tem que ser muito macho para fazer isso, irmãos. É você entrar no seu quarto, no secreto, e falar para o Espírito Santo: pode vir em mim que eu estou facinho. Pode dá-lhe com força. Mostra se há em mim caminhos que precisam ser corrigidos. Porque o que eu mais tenho visto por esse mundo é gente começando, mas não terminando. E o Senhor não quer só que você comece, mas que você termine. Começa-se e não termina, começa-se e não termina. O que se perdeu?
perdeu a habilidade da oratória, perdeu o poder de liderar. Não se perdeu isso, o que se perdeu foi o amor, foram as lágrimas, que não é também do dia para a noite, é um processo gradativo e contínuo de um secar de lágrimas, e que você vai aclimatando sua alma e seu espírito a isso, e você entra numa zona de conforto, numa zona de aclimatação tão grande, que se o Espírito Santo não estiver no culto, você não percebe mais. Se ele não estiver manifestando, nem se percebe mais. Você começa a ser mais assertivo, mas começa a lembrar. Lembra. E para lembrar, é necessário introspecção. Eu faço 2 ou 3 vezes por ano um exercício espiritual que está ligado a esse primeiro parâmetro. Eu vou geralmente para um lugar, minha esposa sabe disso, e eu fico 3 dias em oração, em jejum. 3 dias. O que eu vou fazer nesses 3 dias? E a Carol começou a fazer isso esse ano também que passou, foi para essa imersão de 3 dias. Pode ser mais, pode ser menos, mas eu faço isso. Eu busco. E os meus 3 dias é: Senhor, só me alinha, só mostra. E Ele vai pontuando, vai aparando algumas coisas. Ele faz lembrar. Lembra que você fazia isso, não faz mais? Lembra como era, seu coração não era tão crítico. Hoje reclama disso, reclama do louvor, reclama da pregação, reclama das escolhas ministeriais. Você só vinha para o culto para adorar e se render, e você só queria saber de Jesus e amá-lo, mas a sua mente cresceu, expandiu, você analisa tantas coisas agora que se tornou duro, crítico, frio. Então Ele vai começar a te apontar algumas coisas. Era tão fácil acordar na madrugada, aliás, Ele mesmo te puxava e te acordava sem despertador, sem nada. A sua Bíblia era banhada por lágrimas. E você começa a lembrar isso. Quando você começa a lembrar, Ele te leva para um segundo momento. Lembra-te de onde caíste, porque você caiu, nós caímos, vós caíste, todos caíram. Em algum momento nós vamos declinando espiritualmente. Então Ele chama ao arrependimento. E há uma diferença enorme entre remorso e arrependimento. Qual a diferença basilar e como você reconhece alguém que está vivendo o ápice de um remorso ou um ápice de um arrependimento? Qual que é a solução para isso? Mateus 3,8: apresenteis, pois, frutos dignos de arrependimento. Todo o processo de arrependimento vai apresentar fruto. Se ela roubava, ela não rouba mais. Se ela mentia, não mente mais. Se ela fazia isso, não faz mais. Ela vai apresentar um fruto digno de arrependimento. O remorso é apenas um choro amargo, momentâneo, mas que 2, 3 dias depois entra e volta para aquele ciclo vicioso de falta de tudo. Então Ele manda aqui não apenas um remorso, uma coisa que doeu, e não, Ele: arrependa-te, vai para um lugar em Deus de arrependimento. Porque quando existe arrependimento, existe transformação, existe mudança. Deus muda o cenário que for, porque a palavra diz isso. Salmo 51, versículo 15, 16, 17: que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Ele ouve. O arrependimento provoca uma resposta dos céus sobre a sua vida. E aí Jesus termina dizendo assim para a igreja de Éfeso: depois que você lembrar e se arrepender, volta a praticar as primeiras obras. Volta para esse lugar em mim urgente. Volta para esse lugar no meu coração urgente. Irmãos, eu amo o barulho, eu amo e tal. A gente, né? O código genético, espiritual é o mesmo. Então a gente vê as crianças lá pulando também. Que coisa linda. Mas sabe, isso não me impressiona mais. O que me impressiona é um caráter transformado pela presença de Cristo, construído no secreto. Um homem que é fiel aos princípios, uma mulher que é fiel aos princípios. Uma mulher que ama, um homem que ama Jesus acima de qualquer coisa. Que não confia só mais no seu conhecimento técnico, teológico, ou naquilo que aprendeu ou deixou de aprender, mas o quanto está ainda apaixonado por Jesus.
Eu escrevi esse livro, Meu Doce Jesus, chorando todo o tempo eu chorava e fazia reavaliações da minha vida, dizendo: Senhor, se eu perdi o caminho da cruz em algum momento, fala comigo. Se eu estou dando um passinho que seja assim, de leve, 2, 3 que seja, fala comigo. E eu me lembro que ele deu uma palavra que eu ministrei sobre a igreja lá na Nação Forte, em Brusque, sobre a estratégia de Satanás nesses dias para esfriar. E eu tive um sonho. Irmão, eu não sou muito de sonhar profeticamente. A ala profética lá de casa sonha mais também. Eu sonho muito pouco. Mas os sonhos que vêm são muito pontuais. E eu vi assim, apóstolo Casas, um navio. E o comandante é o Timão, Leme, como é que chama? O Leme, Timão. Ele com o timão. E de repente era como se eu estivesse atrás no sonho desse comandante, certo? E eu via o que ele estava fazendo. E esse comandante, ele fazia assim da embarcação, virava assim, ó. E o navio rapidamente mudava a rota rapidamente e saía completamente fora da sua linha de destino. É aquelas apostatadas da fé, na apostasia que a gente vê, assim, aquelas rompantes para fora da vontade. Mas aí fechava esse quadro, eu via de novo, eu na mesma cena, no sonho ainda, agora numa outra cena, atrás do comandante, ele com o timão na mão de novo, só que ele fazia assim, ó, a cada 5 minutos. E ninguém percebia a alteração de rota. Mas passou-se dias, semanas, o navio chegou num ponto completamente diferente daquilo que ele foi traçado e foi feito para alcançar. Então a estratégia de Satanás, ele sabe que você é crente, que você vai fugir, que você vai lutar contra o que é de hediondo, enfim, na sua vida, mas ele vai te arrancar milímetro por milímetro e você não percebe. É quase imperceptível no mar a alteração de rota, mas quando esse navio atracar, você vê que era para estar na China e está lá na Groenlândia. A rota foi totalmente alterada. E só quando nós voltamos para esse lugar secreto, nós percebemos as sutis mudanças que Satanás ele quer colocar no nosso comissionamento. É muito sutil, gente. É muito sutil. Muito sutil. Sutil demais. Que se a gente não tiver em Deus, a gente entra como uma igreja de Éfeso, que foi mudando a rota. Não foi do dia para a noite. Foi mudando a rota. Foi mudando a rota. Com os seus conceitos, com os seus achismos, com o seu orgulho, com a sua etc, etc, etc. E quando viu, esse navio já estava batendo numa pedra, num lugar completamente fora da vontade dele. E o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu, você sabe. Jesus deixou o caminho. Começa a se lembrar de onde você caiu. Porque a gente vai ficando crente, vai sabendo, a gente vai se tornando arrogante muitas vezes, vai se tornando chato para dedéu, quase insuportável, que nem a gente não se aguenta mais. E no começo não era assim. O amor, as pessoas olhavam, não é assim, nos olhos e viam algo. Uau, as provas vinham, as dificuldades vinham, e você sabia, não, ele está na frente, ele está conduzindo tudo, e beleza. Aí você se arrepende e volta a praticar urgentemente as primeiras obras. Se tiver que montar um lugarzinho, uma tenda só, você e ele, monte. Faz do jeito que você quiser, mas volte urgentemente para esse lugar secreto. Porque aquilo que Deus vai entregar nas nossas mãos como igreja nesse próximo ano, se nós estivermos longe desse lugar, nós não vamos ter o discernimento necessário para ser pleno e viver a totalidade daquilo que o Senhor tem.
nós não vamos conseguir. E o Espírito não está preocupado com o seu cabedal de conhecimento, as experiências que já teve aqui e ali. É tempo de voltar a chorar mesmo, gente. Voltar a chorar mesmo. A gente tem que chorar mais, gente. A gente tem que chorar mais. É chorar mais na presença. Porque o que eu vejo é isso aqui, ó. Sutil demais. E aquilo que era plenitude não está sendo alcançado. Então eu queria convidar você a ficar de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. E deixa eu fazer um convite para você. Se quiser deixar as luzes como estava no louvor, por gentileza. Eu vou fazer um convite para macho, macha também. Não sei se o feminino é esse, mas tudo bem. Macho e macha nessa noite. Porque tem que ser macho, para você reconhecer que precisa voltar a uma essência e uma violência maior. Eu tenho feito isso todos os dias praticamente. Vou para o meu lugar, choro, vou para a igreja, choro, e vou e choro, e pego e choro, e vou e choro. Falo, Deus, eu tinha coisas que eu sonhava em ir, lugares que eu sonhava. Só esse ano foram 15 nações que nós ministramos. Eu olhei para isso tudo e falei, grandes coisas. Aquilo que me impressionava anos atrás perdeu o brilho, irmãos. Não que não seja importante ser uma voz para as geografias, eu sei que Deus permite isso, amém, glória a Deus. Mas sabe uma coisa, vão perdendo assim? Coisas que eu lutava para alcançar, hoje cara, o mais importante é estar aos pés dele, cara. Se ele não for o centro para você, se você colocou o ministério na frente dele, você já começou a declinar e a cair faz horas. Ele é o centro. Jesus é o centro. Eu só quero te convidar nessa noite a chorar um pouco mais. A gente precisa chorar mais, cara. Chorar mais, reconhecer que a gente precisa voltar para esse lugar com força. E eu não sei se você quer renovar uma aliança com Ele nessa noite, porque hoje o Senhor falou para mim que ia ser uma noite de um renovo de aliança. Renovar a tua aliança com o secreto. Renovar a tua aliança com um lugar nele que quem sabe você já experimentou um tempo e mas não tem vivido mais, ou não na envergadura que foi um dia. Eu sei que quem sabe você tem funcionado bem. Eu falo isso por mim, não é porque é profeta, apóstolo, pastor, mestre. Todos nós precisamos encontrar e voltar a encontrar esse lugar em Deus. Aí eu vou dizer para você, se você encontrar esse lugar novamente, com a intensidade que Ele tem proposto para esse ano, o teu 2023 será extraordinário, porque não vai faltar revelação, não vai faltar unção, não vai faltar nada, querido. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Outra vez, quero me desesperar. Só convido você a vir à frente chorar, só isso, querido. Só isso. É uma noite só para isso. Para você chorar. E você sabe, você conhece esse caminho. Você conhece esse caminho. O caminho do secreto. É Ele te convidando para esse lugar, querido. Fale com Ele, chore se for necessário. Fale. O que foi perdido no meio do caminho? Quero perder o som. O que se perdeu no meio do caminho?